Isso aí, galera, pois bem, como eu havia falado, eu vou estar explicando sobre o livro de Gênesis, a origem do mundo, a origem do universo. Pois bem, vamos iniciar explicando uma coisa. O livro de Gênesis faz parte dos 5 livros antigos da Bíblia, os famosos Pentateucos, os 5 livros históricos. Esses 5 livros foram escritos por Moisés, que é o livro de Gênesis, o livro do início, o livro de Êxodo, o livro da saída do povo do Egito, o livro de Levítico, mais conhecido como o livro da lei, como o livro onde está escrito o livro das leis, o livro de Números, onde é contada a quantidade de povo do povo, o livro de Deuteronômio, onde diz a chegada do povo até a terra prometida. E além desses 5 livros, Moisés ainda escreve o livro de Jó. Exatamente isso que você está ouvindo. O livro de Jó não foi escrito por Jó, foi escrito por Moisés. E não só isso. Pois bem, eu expliquei essa parte. Agora vamos analisar com mais frieza, que é difícil até falar, porque a gente acaba se emocionando ao ler a palavra. E eu vou estar explicando para vocês com mais frieza sobre esse assunto. Quando Deus inicia o universo, Deus, a primeira coisa que ele realiza, a primeira coisa, quando nós observamos, aí nós chegamos e lemos: no princípio criou Deus o céu, observa bem, o céu é a terra. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Mas não estou entendendo, você vai explicar é só isso? Não, é aí que entra a questão. Quando Deus forma tudo isso, Deus inicia um trabalho de criação. Mas de que maneira, Leza? A primeira ação, Deus cria o céu aonde ele habita, a habitação dele, os seres celestiais. E entre esses seres celestiais está Cristo, o Santo Espírito de Deus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciões e os demais seres celestiais, como também o próprio Lúcifer, onde em um vídeo exclusivo eu vou estar explicando sobre esse ser. Pois bem, baseado-se, então esse céu foi criado por Deus. Depois disso, inicia-se o trabalho de criação para criar o universo. Então Deus começa a criar e formar uma grande esfera, um planeta imenso, de grande magnitude. Depois de criar esse planeta imenso, enorme, é aí que entra essa questão, o Big Bang. Essa grande explosão dentro de um universo onde basicamente não existia nada. É aí que entra a ação divina. Deus cria essa grande esfera e explode ela. Após a explosão dela, surge poeira cósmica. É o que muitos cientistas acabam encontrando quando vão observar as demais galáxias que se encontram além da nossa, além da galáxia de Andrômeda também, como tem outras galáxias que existem. E aí Deus forma dessa maneira. Aí Deus começa a trabalhar montando e moldando e construindo cada vez mais a Terra. É aí que entra. Após a explosão, Deus explode aquele grande planeta. Deus, a primeira ação dele é começar a juntar toda essa poeira. E aí vem uma explicação. Como a própria ciência explica, de poeira em poeira foi se juntando. De pequenas pedrinhas espaciais foram surgindo pedras maiores, meteoritos, meteoros, asteroides, foram se formando.
E desses asteroides, vários planetas iam surgindo, como também o nosso planeta. Deus montou, Deus mudou. E ao mesmo tempo que Deus vai mudando o nosso planeta, vai mudando os demais planetas. Assim que Deus realiza essa manobra, esse trabalho, Deus vai montando, mudou, preparou, está construído. Não tem como Ele botar seres vivos dentro deste planeta, sabendo que todos morreriam queimados, porque não tinha como viver nenhum ser nesse planeta por esse motivo. É aí que entra o trabalho de resfriamento. Mas como foi esse trabalho de resfriamento? Nós sabemos que a molécula da água é formada por hidrogênio e oxigênio. Como assim? 2 moléculas de hidrogênio, 1 de oxigênio. Acho que é isso mesmo. Não, é o inverso. Corrigindo, irmãos. Na verdade são 2 moléculas de oxigênio e 1 de hidrogênio. O famoso H2O. É isso aí, H2O, o famoso H2O. Que até tem uma bebida com esse nome. Aí, amados irmãos, inicia-se esse trabalho, que basicamente começa de qual maneira? Deus criou essa molécula, envia para a Terra, envia para esse asteroide em chamas e começa a criar a água. Então ele começa a inundar esse local, resfriando este local. Após resfriar esse local, saímos do livro do versículo 1 de Gênesis, passamos para o versículo 2, aonde diz: mas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As águas cobriram toda a terra, inundaram a terra. Não tinha como nenhum ser viver debaixo da água, pois não havia vida ainda. Aí após isso tudo, Deus inicia o trabalho de separação. Mas como eu vou fazer isso? É aí que entra a primeira ação de Deus. Deus cria uma estrela de magnitude enorme, imensa. E ela mantinha, assim como o sol, dia e noite, 2 opostos, luz e trevas. Luz. O brilho que você vê aqui na parede vem da luz. E as trevas, que é a escuridão. Pois bem, Deus cria esses 2 opostos e diz: durante o dia ele chamou Deus. Aí observa bem, aí nós saímos, eu já expliquei sobre o versículo 2. Aí saímos do versículo 2 e entramos no versículo 3, onde Deus diz, aí onde a palavra diz: e criou Deus a luz. Observe bem, criou Deus a luz e fez separação entre luz e trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite, e viu Deus que era bom isso o primeiro dia. Pois bem, observa que ele falou o primeiro dia. Aí nós vamos entrar no segundo dia. O segundo dia, nós observamos que Deus precisa preparar a terra para que os seres vivos que seriam criados por ele ainda pudessem viver. Mas como farei isso? Pois bem, o nosso planeta foi criado, só tinha água. Deus então inicia. Aí sim nós saímos do versículo 3, passamos para os demais versículos 4 e 5. Exatamente, 4 e 5. Provavelmente talvez chegue ao 6. Mas aí eu vou analisar com mais propriedade. Onde nós só vamos focar nesse ponto para que nós entendamos
antes que nós explicamos sobre a criação da luz, sobre a criação do sol. Pois bem, ocorre da seguinte maneira: Deus então pega a água. Então Deus dá a ordem, dizendo que haja separação entre águas e águas. Que haja separação entre águas no firmamento ou na expansão, dependendo da tradução. Percebe? Dependendo da tradução. Em uma tradução está escrito que fique águas no firmamento e debaixo do firmamento, ou sob a expansão e debaixo da expansão. E Deus diz, e a expansão passou a se chamar céu. E as águas de baixo, mares. Então Deus passou a criar o oceano. Garantiu o oceano criado. Após isso, Deus então inicia o trabalho de criar não só o oceano. Deus então, a partir dele, já começa o trabalho de criar a terra onde nós pisamos. Pois bem, Deus então cria a terra. Mas como assim, Deus? Mas a terra existia? Sim, mas Deus falou o quê? Que haja o ajuntamento de águas debaixo do firmamento. Debaixo do firmamento. Que haja ajuntamento de águas. E que surja porção seca. Esse surja se traduz para que apareça, então estava oculto, porção seca. E aí que entra o surgimento da terra. A terra foi formada nesse ponto. Amados irmãos, essa é a explicação dessa parte. Tem uma segunda parte ainda que precisa ser explicada. E eu estarei explicando num próximo vídeo. Que Deus venha abençoar cada um de vocês grandemente. Até o próximo vídeo. E claro, comente a hashtag a origem do mundo, ou a criação do mundo. Até uma próxima. Fique com Deus.